timbre de voz que nasceu para isso, não é? É verdade. É um prazer enorme Você estar aqui nasceu com pra isso. vocês. Não, eu não, tô falando a Você voz. nasceu para isso. Hoje a gente vai falar. Eu falo que eu sou. Eu falava que eu era garota do Evangelho, mas já estou de vovó do Evangelho há muito tempo, né? Mas hoje a gente, a princípio, não vai falar de Evangelho, mas como eu sou a vovó do Evangelho, a gente vai dar um cunho evangélico nisso, tá? Mas a gente vai falar de dupla vista. Se você é vovó, eu sou o quê? Bisavó, tataravó? Somos vovós. A gente vai falar de. A gente vai falar. Não, porque assim, depois dos 50, aí parou. Aí todo mundo é igual. Ah, entendi. Eu sempre tive essa ideia. Passou dos 50, foi, aí parou ali. Né? Ela só que Congela. Congela. Estão muito jovens. Né? Então, congela. A gente vai falar de dupla vista, sonambulismo e sonhos. E por que a gente escolheu isso? A gente escolheu isso por uma intuição mesmo da espiritualidade, por uma indicação, dessa vez por uma indicação tipo, tem certeza que é isso? Deixa eu abrir aqui a Gênese, porque isso aqui é do livro dos Espíritos. E aí eu abri, falei assim, me dá uma ideia boa. Olha, eu falei, então tá bom, se é isso, Tem jeito. a gente fala disso. Só que vocês sabem que a gente tem que falar a luz do Evangelho, não tem como, a gente vai ter que voltar para Jesus, tá certo? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai falar, né, que até no livro dos Espíritos ele pergunta, é se a dupla vista ela tem a ver com o sonambulismo e tem a ver com os sonhos. E aí os Espíritos dizem que é a mesma coisa. O que seria a dupla vista? O que Kardec chama de dupla vista? A dupla vista nada mais, nada menos é do que a emancipação da alma. E como ele chama de dupla vista? Porque essa alma, quando emancipa, ela pode ver outras coisas. Então, seria a vista que você não está vendo pelos olhos. Uma coisa que a gente precisa entender é que a dupla vista, essa emancipação da alma, esse desprendimento ou desdobramento, a gente pode chamar como quiser, é um fenômeno anímico, não é um fenômeno mediúnico. Por que não é um fenômeno mediúnico? Porque não tem um espírito ali te separando. Existem casos de mediunidades missionárias que o Emmanuel vinha, Chico, vamos embora. É diferente. Nós estamos falando dos fenômenos naturais, tá? Então, é um fenômeno anímico porque não é produzido por um espírito, quer dizer, é por um espírito, mas o espírito está encarnado mesmo, né? Ele vai e desdobra e vai ver coisas. Como é que isso funciona? Né? Nós sabemos que a gente, eu costumo dizer que o sono é treinar para a morte. A gente dorme para treinar estar no plano espiritual. Por quê? Porque a gente desdobra, né? Passeia, viaja, acontece um monte de coisa. E é o que a gente faz quando desencarna, né? A diferença é que no sono você está ligadinho ali para um cordãozinho, né? De prata, e quando você desencarna, você desliga desse corpo. Mas a verdade é que na dupla vista, né, Kardec ele pergunta várias vezes, ele pergunta se ela é permanente. Os espíritos dizem que a faculdade sim, mas o exercício não. Por quê? Porque todos nós temos dupla vista, podemos ter a dupla vista, porque todo mundo dorme e em algum momento já sonhou, né? Quem não sonhou, no mínimo sonhou, só não lembra. Então a gente desdobra, não com a facilidade ou a maneira que a gente gostaria. Ele pergunta se é hereditário, coisas aqui que não são importantes para a gente, eu não vou, né? A não ser que vocês tenham alguma dúvida, pode perguntar, não tem problema. Mas o que eu quero falar desse fenômeno, o que eu quero falar disso, explicar, e a gente vai falar um pouquinho sobre o sonho, sobre esse processo, é o seguinte: nós, quando a gente pensa no nosso corpo físico, uma coisa que a gente precisa entender, nós somos espíritos temporariamente presos em corpos materiais. Nós não somos pessoas, matéria, que tem um espírito. Nós somos espíritos que têm um corpo, que somos presidiários no corpo. E toda oportunidade que a alma tem de se desdobrar, para ela é uma alegria. A não ser quando do outro lado espera verdugos, que são as pessoas que têm pavor noturno, pavor de sono.
Eu tinha um filho de uma amiga que ele não queria dormir de jeito nenhum, porque ele dizia que quando ele dormia, monstros apareciam e esperavam para ele do lado da cama. Então, ele tinha um pânico. E aí ele foi diagnosticado como pavor noturno, mas, na verdade, é só obsessão, mas ela é evangélica, não quis me ouvir. Enfim, fez outro tipo de tratamento. Mas era só uma obsessão muito forte, entendeu? Que deixou ele internado no hospital psiquiátrico, uma época. E hoje, graças a Deus, ele está bem, porque fez um tratamento espiritual dentro da igreja, porque não é só no espiritismo que tem tratamento espiritual, graças a Deus. E hoje ele está bem. Mas o que acontece no plano espiritual? Nós, como espíritos, né, quando a gente está no plano espiritual, a nossa percepção, ela não é através dos nossos sentidos, ela não é através dos nossos órgãos. Então, o espírito, ele no plano espiritual, existem dois tipos de luz. Você quer? Eu queria. Pode A gente tem a luz material. O que é a luz material? É a luz que a gente vê, né? Aquela luz que na física explica que a gente só enxerga um objeto porque iluminou ele e ela reflete a luz e você enxerga aquele objeto. Essa é a luz material. Essa luz material, ela é determinada, qualquer tipo de luz, tá? Pode ser mesmo a solar, né? Que está no mundo material. Essa luz, né? Ela reflete através, né, de um foco, de um objeto, não é isso? E Kardec nos diz que nós temos uma luz espiritual, que é difícil até para a gente entender. Inclusive, ele fala isso. Ele fala que não consegue descrever exatamente como ela funciona. Por quê? Porque é uma luz que irradia independente de qualquer barreira. Então, é uma luz que atravessa, que irradia, independente de qualquer barreira. Isso está lá na Gênesis, se vocês quiserem dar uma olhada. E como é que funciona isso? O espírito, ele, através do fluido, né, espiritual, o espírito ele também é formado desse fluido espiritual. Então, ele tem parte dessa luminosidade, dessa luz espiritual. Então, como ele tem essa luz espiritual, quando ele está no desdobramento, o que acontece? Ele vê tudo. Então, eu posso estar aqui, por exemplo, e através dessa luz eu estou vendo o que está acontecendo lá na minha casa. Entendeu? É complexo, né? Mas eu também posso desdobrar, estar aqui do lado e ir para lá. Mas mesmo que eu não vá lá, Kardec nos fala que essa luz ela não tem fronteira, não tem barreira. Ela é como se você viajasse, né, nesse fluido dessa luz espiritual e conseguisse enxergar. Então, o que acontece? Quando você desdobra, como é que você funciona? Como é que funciona o desdobramento? Há muito tempo atrás, de tanto a gente falar sobre a pineal, alguns estudiosos estudaram a pineal. E aí fizeram alguns ensaios, né? E começaram a observar a pineal de pessoas que se diziam médiums. As pessoas que se diziam médiums apresentaram cristais de apatita, que é uma calcificação na pineal, que é um receptor eletromagnético, comprovando ali a ação, né, da pineal em relação à mediunidade. Só que eles também perceberam que pessoas que se diziam com facilidade de atingir o nirvana, analisaram muitos monges que conseguiam levitar, atingir o nirvana, que diziam que tinham essa... Eles tinham quase nulo. Se a gente para pensar, como o desdobramento é anímico, ele não depende do externo, se você não está preso ali àquele vai e vem de mensagem, você tem uma pineal com mais facilidade de ser controlada, concorda? E a pineal é uma glândula fotossensível que libera melatonina à noite, por isso que a gente precisa apagar a luz para dormir. Então, você libera, ceda, e aí você consegue fazer, talvez, com mais facilidade a plenitude. Então, dificilmente, quando a gente diz, eu sou médium de desdobramento, essa palavra não existe. Porque ou você é médium, ou você tem uma facilidade de desdobrar. A não ser que você seja um médium extremamente missionário, que a espiritualidade te leve com facilidade, ou que você seja extremamente obsidiado, porque o obsessor também faz essas graças. Então, para a gente entender, né, essa característica anímica, você precisa estar
numa posição em que você consiga desligar do seu corpo. E, normalmente, o médium... Eu costumo dizer assim, gente, eu conheço poucos médiums que conseguem meditar. Por quê? Eu uma vez fui num spa, você vai meditar, você vai emagrecer, vai ser ótimo. Gente, começou tanto espírito falar comigo ao mesmo tempo, eu comecei a ficar tão agoniada, e ela falou assim, esvazia a mente. Eu, de quem? Levantei e saí, eu não consegui ficar, não consegui, literalmente não consegui. Já tentei de outras formas, já tentei de outras vezes, mas é tão perturbador quando você abre os seus canais para meditação. Eu não consigo. Quando tem uma mediunidade muito exacerbada, é muito difícil. Agora, eu conheço médico que consegue, é disciplinado, eu sou. Disciplina não é a minha praia, que é disciplinado, que consegue, que manda todo mundo calar a boca. Eu não consigo, né? As pessoas no plano espiritual falam comigo, eu não consigo mandar ninguém calar a boca, eu tento. Eu falo, hoje não, agora não, não dá certo. Né? Mas a gente se esforça. Então, essa relação, né, com o desdobramento, ela tem essa característica. Quando o espírito ele desdobra, então o que acontece? Ele começa a ter, dentro desse fluido, dentro dessa luz espiritual, essa faculdade de ver o que está atrás. Então, eu posso desdobrar aqui, ver o que está acontecendo na cozinha, ver o que está acontecendo na casa do vizinho, ver o que está acontecendo em qualquer lugar. Por isso que ficou chamado dupla vista, porque não é a vista real, é a vista que ele está vendo do plano espiritual. Agora, existe uma questão muito interessante em relação a isso. Por quê? Porque essa faculdade, ela pode ser exercitada. Você pode exercitar isso e conseguir. Iris, eu não desdobrava e agora eu desdobro. Existem cursos ensinando a fazer isso. Não são cursos espíritas e não é indicado na doutrina espírita. Por quê? Você já imaginou? Você, pobre mortal, eu nunca vou sentar ali e vou desdobrar para ver o que tem do outro lado. Gente, imagina as nossas companhias. Imagina, pensa no mundo de hoje, que a gente está vivendo uma névoa, né? Pensa em como o mundo está hoje. Você vai desdobrar e você vai ter condições de encarar o que está do outro lado? Melhor você ficar preso no corpo, né? Porque o corpo, ele é uma prisão, mas ele também é uma fortaleza. O espírito desdobrado, você tem que saber lidar com o que você está vendo do outro lado, com o que você está encontrando do outro lado. Então, é o tipo de coisa que eu não recomendo, a não ser que tenha um efeito mediúnico. O espírito chega para mim, Frei José chega para mim, vamos lá, gente, que eu te levo. Eu falei, segura a mão aqui, né? E vamos, mas sozinha, não vou fazer parte desse processo. E a hipnose? A hipnose não é a dupla vista. A hipnose, você é um mergulho em você. Então, ele te manipula, você ali, não é você desprendido, é diferente, tá? Ele te manipula ali para que você faça aquilo que ele quer, você retorne, é um mergulho dentro de você mesmo, não é a dupla vista. Em alguns casos, você pode até fazer uma regressão, em outros não. Depende muito do espírito. Existem espíritos que são refratários à regressão, isso é de propósito. Porque a regressão não é a melhor coisa a se fazer, né? Quando a gente fala de dupla vista, quando a gente fala do mundo espiritual, e por que a gente está falando do mundo espiritual, é porque olha só o que está acontecendo. Nós temos... não vamos falar do sonâmbulo primeiro, depois a gente fala dessa parte do mundo espiritual e dos sonhos. O sonâmbulo, né, ele visivelmente e sem normalmente, tem os sonâmbulos magnéticos, tem os sonâmbulos naturais, mas eu estou falando dos naturais. Eu não estou falando de quem induz o sonambulismo, não. Estou falando dos naturais. Aquela pessoa que você fala assim, caramba, andou dormindo, né? Essas pessoas têm uma facilidade de desdobramento, sim. Elas podem ir ao plano espiritual, elas podem ver e voltar e falar o que viram. Existem sonâmbulos que falam, não, eu fui na cozinha e ele não tinha ido na cozinha, ele só levantou. Não, eu vi, eu fui, eu fiz... Existem vários casos de sonâmbulo que a psicologia estava tentando estudar o sonambulismo como se fosse um fenômeno material. E aí era tanto relato de sonâmbulo que falava de coisas que não estavam ali. Não, meu pai no quarto do lado estava fazendo não sei o quê, que não tinha como. Ou você entende que é um desdobramento do espírito, ou você começa a viajar, que ele captou na energia que veio do éter. Mas a verdade é que o sonambulismo é esse fenômeno, que é o mesmo fenômeno do sonho, só que no sonho o corpo fica num estado, né, e a alma vai, e não está tão ali ligado a que o espírito está fazendo.
Só que o que que acontece? Quando você sonha e quando você é sonambúlico, quando você está no desdobramento, mas eu vou falar um pouco mais de sonho, porque é mais normal para a gente, né? Você tem 3 tipos de vigília. Eu não posso chegar muito para lá, né? Vou Não pode. Não, senão não sai. A primeira dela é uma percepção real do plano espiritual. Então, você sonhou, desdobrou, chegou no plano espiritual, isso aqui é o que eu estou vendo. Estou vendo a minha mãe desencarnada, estou vendo meu primo desencarnado, estou vendo... É a percepção do plano espiritual. Tá certo? O segundo é uma percepção do plano material, que é o que a gente chama mais de dupla vista até. Eu desdobro, vou lá na casa da Sara. E, Sara, fui parar lá na tua casa. Te vi dormindo, te vi... É uma percepção real. Tudo isso é real, tá? Do plano material. Na época da Covid, tem vários relatos de pessoas que estavam em coma, e tem um que é muito interessante, que ele diz o seguinte, ele diz que foi visitar uma amiga que ele gostava muito, e que morava na Europa, num país pequeno na Europa, que ele nunca tinha ido, e que ele nunca tinha ido na casa dela, e que ele ficou horas com ela conversando, e quando ele volta, ele se lembra, e ele liga para ela e fala assim, eu tive com você. A sua casa é assim, a sua casa é assado, tem uma cerca, tem não sei o quê, tem uma... Eles mostram e ela ficou assim, caramba, você esteve aqui. Ela estava em oração por ele o tempo todo, que sabia que ele estava em coma induzido, e ele vai visitar ela. Então, essa é uma percepção real pelo coma induzido, podia ser pelo sonho, podia ser pelo sonambulismo, tá certo? Teve um outro caso que ele estava morrendo de sede, morrendo de sede, morrendo de sede, e aí um amigo dele começa a fazer oração por ele, e aí ele vê esse amigo dele indo levar água para ele com a mão. E aí ele vai, bebe a água e melhora. E aí ele se acalma. E aí ele descobre que esse amigo dele, porque ele acordou e falou, olha, eu tive um momento que eu estava com tanta sede e que eu queria acordar para falar para os médicos que eu precisava beber água. E ele falou assim, nas minhas orações, eu imaginava um manancial de águas fluidificadas. Então, ele vai lá e leva a água no plano espiritual. Agora, ninguém era espírita, tá? Nenhum desses casos eram espíritas, acreditavam na vida após a morte, nada. Todos esses casos eram relatos que estão aí de médicos e pacientes. Então, esses são fenômenos do plano espiritual real, do plano material real. Ele vai lá naquela casa, vê, enxerga. Só que existe um terceiro, e é sobre isso que eu quero falar hoje, é sobre isso que eu quero falar à luz do Evangelho, que não é nem percepção real do plano espiritual, nem percepção real do plano material. São fantasias, que aqueles sonhos que podem ser criados pelas suas ideias, criados pelas suas preocupações, criados pelo seu medo, pelo seu remorso, porque você está atarefado por uma doença, criados por uma doença, ou criado pelos espíritos. Então, vamos falar sobre o plano espiritual. O plano espiritual e todo esse fluido espiritual, ele funciona da seguinte maneira. Eu quero pegar uma caneta, eu vou com a minha mão e pego uma caneta. O espírito, ele quer uma caneta, ele olha para o pensamento e diz, caneta vem, igual Harry Potter. Ou caneta aparece. Então, a gente não tira essas ideias de filme à toa. O móvel dos espíritos é o pensamento, a vontade. Então, o espírito quer, ele consegue. Uns mais, outros menos, dependendo do quê? Da sua capacidade. E não é capacidade moral, é capacidade de aprender a desenvolver as técnicas, porque isso tudo faz parte de um plano semimaterial. Então, você precisa... Por isso que quando você lê aqueles livros que falam dos Vingadores, você pergunta, tem algum médico aí? Tem algum químico aí? Por quê? Porque muitas coisas são parecidas para eles poderem associar os fluidos de lá com os fluidos de cá e manipularem as obsessões de forma mais efetiva. Tá certo?
Então, vamos lá. Então, o plano espiritual funciona dessa forma. O que acontece? Quando você sonha, quando você desdobra, ou quando, mesmo acordado, o plano espiritual está ali, funcionando, né? E cada dia pior, né? Vamos combinar que tem vários vídeos falando de espiritualistas que não são espíritas, e a gente assiste tudo, porque eu acho que você tem que se informar em todas as fontes, até para poder analisar. Né? Kardec fazia isso, então acho que não é pecado a gente fazer. Então a gente assiste tudo. E o que a gente tem visto muito forte, muitos médiuns que não são espíritas dizem que os umbrais estão vazios. Eu falei, encarnou todo mundo. Está todo mundo por aqui. Ou está encarnado, ou está ali apoiando a encarnação, né, dos companheiros que estão ali, né, nesse momento, né, de transição planetária. Só que o que acontece? Essas fantasias, elas servem para confundir, elas servem para te induzir ao erro, para assustar, elas servem para muitas coisas. E se eu estou no plano espiritual, eu sei manipular o fluido e eu formo alguma coisa, quando aquele espírito desdobra, ele vê aquilo que eu quero mostrar para ele. E é assim que as obsessões estão cada vez mais potentes. Por quê? Porque se você pensa hoje em alguma coisa ruim, vamos supor que você tem alguém que você não gosta por qualquer motivo, porque ela não pensa igual a você, um adversário político, isso agora virou moda, né? O A não gosta do B, aí você pensa uma coisa horrorosa que você nunca desejaria de verdade para ele. Você só falou na hora da raiva, que a gente adora falar na hora da raiva besteira, né? Não é não? A gente olha aquela notícia ruim, tomara que, né? Mas a gente não quer de verdade. De coração a gente não quer, mas a gente fala. O que acontece? Você é um espírito. O espírito quer, ele forma. Na mesma hora, pinta como se fosse uma fotografia, um quadro daquilo que você falou. E aquilo está no plano espiritual. E se aquilo está no plano espiritual, algum outro espírito pode captar. Por isso que somos responsáveis por aquilo que pensamos, mesmo quando falamos sem querer, mesmo quando pensamos. Então, quando você forma aquele quadro, quando você forma aquela figura, você imprime aquilo que pode ser captado por alguém. Desencarnado ou encarnado. Às vezes você não vai fazer, mas você encontra alguém que faz. E aí você, indiretamente, acaba sendo responsável por aquela ação, porque você jogou a ideia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte. Vamos supor, eu já vi casos de pessoas falarem assim, eu vi fulano falou para mim, na minha frente, isso, 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 e a pessoa não tinha falado, e todo mundo sabia que não. Como é que a espiritualidade e a obsessão trabalham? Ela imprime esse quadro, imprime a pessoa falando para você, uma vez, duas vezes, três vezes, na quarta você tem certeza que a pessoa falou. Porque você viu um desdobramento desse quadro. Então, nós estamos vivendo momentos em que nós estamos mergulhados em obsessões criadas por fantasias. Criadas por fantasias que fazem a gente acreditar em coisas que não são verdadeiras. Que não faz parte nem do real material e nem do real do plano espiritual. Que faz parte do real, do imaginário da obsessão. Então, nós acabamos nos tornando vítimas de nós mesmos. E qual é a única maneira de resolver isso? Essa resposta é fácil. Orai e vigiar. Orai e vigiar. Como é que eu vou repelir todos esses quadros, todas essas... Olha, uma vez eu fazia um trabalho, há muitos anos, eu não entendia direito como isso se operava. Eu estava muito no iniciozinho dessa minha jornada espiritual, a Yasmin era muito pequena, e eu fazia um trabalho, eu estava começando um trabalho de tratamento, de cura, de trabalhar com cura, da Seara de Jesus, que era em Nilópolis. E eu morava no Recreio. E aí eu saía de lá na terça-feira, umas 10 horas da noite, pegava meu carro e vinha, né, para o Recreio. E naquela época não tinha a Transolímpica, não tinha nada disso. O bagulho era sinistro, era longe mesmo, era perigoso, ainda é perigoso, né? Mas era pior, era um pouco pior. Eu comecei a sair de lá e ver projeções de que invadiram a minha casa, que assaltaram, que a Yasmin tinha morrido, que tinham dado um tiro no Hernani, projeções muito reais.
E eu meio que me desestabilizava, mas eu tinha saído do centro espírita. Eu falei assim, isso não é real, isso não é real, eu vou em paz, isso não é real, não vai acontecer nada. E aí eu fui conversar com o Alberto, que na época era o dirigente da casa. Eu falei, Alberto, está acontecendo isso. Ele falou assim, eu sabia que isso ia acontecer, me avisaram, né? Porque você tem um trabalho para desenvolver e a espiritualidade não quer, você está atrapalhando demais. Então, eu preciso agora que você, que está consciente, eu fiquei com muito medo, porque a espiritualidade disse que não podia te alertar, porque isso fazia parte da prova, fazia parte de quem você é, né? E você fez a coisa certa, veio falar comigo, né? Então, a gente vai fazer aqui um tratamento para, no minuto zero, você vai repudiar qualquer pensamento. E assim foi feito até que acabou. Por quê? Quando eles veem que não tem mais afinidade, eles não encontram mais. Então, era o meu medo, né? O meu medo pela Yasmin, pelo Hernani, né? O Hernani não era espírita, achava que era uma besteira, eu chegar naquela hora, aquela coisa toda, aquilo me gerava uma insegurança e eu ia, né? Então, isso acontecia. Então, quando a gente está consciente do que está acontecendo, é mais fácil a gente repelir. E quando a gente não está? E quando a gente está ali no dia a dia trabalhando e a gente acha que aquela ideia é nossa, a gente acha que aquele pensamento é nosso, a gente acha que aquilo realmente está acontecendo e, na verdade, não está. É isso que tem acontecido e está chovendo obsessões disfarçada de doenças. Eu não estou dizendo que as doenças não existem, pelo amor de Deus. Se tiver um terapeuta aí, não me joga a sandália. As doenças existem, mas nem todo mundo que se diz doente está doente. Acaba ficando. Por quê? Porque faz uma ligação tão forte com a obsessão que acaba ficando. Essa semana eu vi um Reels da Gisele Bündchen e ela falava que teve uma síndrome do pânico, que ela estava fazendo uma massagem, que ela não conseguiu respirar e que ela foi para casa, ela morava em Nova York, num lugar maravilhoso, no nono andar, e que ela escutava uma voz, se joga que essa dor acaba. Alguém tem alguma dúvida de que isso é um processo obsessivo? Porque uma coisa é você ter uma vontade de morrer, você ter... Se joga que essa dor acaba, numa voz, é muito pontual. Então, e é uma das mulheres mais bonitas do mundo, mais ricas do mundo, mas tem fama, tem beleza, né? Aquela coisa assim que você fica pensando. Até por conta disso, a pessoa diz, não, é uma doença, porque não tem como, não tem causas, né? Que não seja as sinapses. Não, tem causas. A obsessão. Então, nós estamos vivendo um momento muito forte de obsessão coletiva, porque estamos vivendo um momento de separação do joio e do trigo. Jesus, quando ele precisava orar, o que ele fazia? Ele se afastava. Se afastava, subia ao monte, não, agora eu vou sozinho. Porque ele sabia que mesmo a influência dos discípulos podia atrapalhar, naquele momento, o desdobramento dele com o plano espiritual. Então, se até Jesus precisava desse momento, imagina de quantos momentos a gente não precisa. O que o livro, a Gênesis, né? O que Kardec nos fala? A única maneira de você não estar mergulhado nesse mundo fantasioso da obsessão é você mergulhar no mundo real da proteção. Então, é orar e vigiar, é você repelir, é você ter no seu coração a pureza de você querer coisas boas. Então, se vem aquele pensamento, eu não gosto de fulano, fulano é assim, não interessa se eu não concordo com ele, se eu não concordo, se eu gosto, se eu não gosto, o que interessa é que eu sou uma pessoa boa. E se eu sou uma pessoa boa, ou pelo menos eu quero ser uma pessoa boa, eu quero o melhor para ele. Eu não posso, por exemplo, vamos falar do aborto. Quem é espírita tem que ser contra o aborto. Ponto. Não estou discutindo política, estou discutindo uma questão. Mas eu penso em relação... A pessoa é contra o aborto, mas explode uma clínica de aborto e mata um monte de gente? O que é isso? O não matar é eu não matar todo mundo, não é eu não matar quem eu acho que não merece morrer. Então, não é na violência, não é explodindo uma clínica, não é matando um médico que eu vou defender a vida. Então, a gente precisa começar a ponderar as nossas ações diante do mundo. O meu dizer, ele tem que ser sim, sim, e não, não. Jesus me ensinou isso. E não me importa se eu vou agradar ou se eu vou desagradar. Jesus até hoje desagradou um monte de gente.
O mal, ele quer tirar Jesus do planeta. Divaldo fez um vídeo há pouco tempo Verdade. dizendo de um ataque que ele sofreu porque ele ia falar de Jesus. Vocês falam, o mal, Jesus atrapalha o mal. Por quê? Porque o caminho, a verdade e a vida. Estamos vivendo um momento de transição. E ele dizia com toda clareza, o meu dizer é sim, sim e não, não. E o nosso dizer que somos cristãos tem que ser sim, sim, não, não. Não importa, não importa. Não importa a bandeira que a gente defenda, não importa quem a gente defenda, não importa a camisa que a gente vista. Se eu sou cristão, eu sou a favor da vida. De todas as vidas. Eu sou contra a pena de morte. Eu sou contra a morte. Eu sou a favor da vida. Quem é que pode tirar uma vida? Deus. É só Ele. Então, existem coisas que eu preciso defender. Independente do lado que eu esteja. Só que nós estamos achando que estamos escolhendo um lado. Não estamos. Nós estamos sendo empurrados para o lado onde a obsessão consegue trabalhar melhor com a gente. E aí a gente está ficando cada vez mais nervoso, mais eufórico. Então, está na hora da gente voltar e acalmar. Está na hora da gente repelir o mal com o bem. Está na hora da gente pensar assim, hoje eu estou angustiado, nossa, eu estou tão angustiada, acho que tudo vai dar errado, vai estar tudo uma droga. O que eu posso fazer para me sentir melhor? Faz o bem a alguém. Faz o bem a alguém. Entra no mercado, compra 3 latas de leite, dá para uma mãe com a criança no sinal. Poucas coisas. Ninguém precisa salvar o planeta, porque quem vai salvar o planeta é Jesus. Mas a gente pode trabalhar ativamente no bem, fazer uma corrente do bem. Fazer o bem sem estar preocupado em retribuição, sem ter que fazer todo um esquema. Existem espíritos que chegam no plano espiritual, trabalhadores de centro espírita, dirigentes, que dizem assim, eu me arrependo de todo o bem que eu deixei de fazer. Eu me arrependo de querer fazer as coisas maravilhosas no bem e não fazer as pequeninas coisas que eu podia ter feito. Porque às vezes, não, eu vou fazer, faz o que você puder. Você não pode sair e entregar 1000 quentinhas na rua, mas tem um pão que está lá, você pensa assim, caramba, esse pão vai estragar? Passa uma manteiga, sai com ele. Se encontrar alguém na rua, você entrega. São das pequenas coisas. A espiritualidade, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Uma vez uma pessoa falou assim para mim, eu estava num lugar que era quente, caramba, meio deserto, meu carro estragou. E aí eu estava com uma água que eu botei no radiador e sobrou e eu ia jogar fora. Na hora que eu ia jogar fora, a pessoa é médium, apareceu um espírito para mim e falou assim, não joga aí não, anda um pouquinho, tem uma planta ali na frente, ela está muito seca. Eu parei e fiquei olhando e eu nunca tinha pensado nisso. Não que eu não ame as plantas, não que eu não... Que um espírito iria me pedir que não desperdiçasse uma água que podia servir a um outro servido. E aí eu fui andando, um calor desgraçado, ainda falei, que espírito! Fui, já voltei com sede e joguei a árvore numa planta seca. Então, olha o tamanho do trabalho da espiritualidade para socorrer as plantas secas. Imagina o tamanho da espiritualidade para socorrer você, para fazer você guiar o caminho certo, para fazer você chegar no melhor lugar, para fazer você fazer dessa sua encarnação a melhor encarnação, para fazer você, da sua vida, atingir todo o potencial que você tem de amor, de devoção. Você, como trabalhador do Cristo, o que você tem que fazer? Tá tudo uma droga? Não, não tem nada uma droga, tá tudo ótimo, porque se não tiver, eu vou deixar. Eu vou deixar. Escuta o Evangelho de manhã, escuta o Padre Marcelo Rossi, escuta qualquer coisa, bota as mães de Chico Xavier, chora, adoro ver aquele filme, gente. Se tá tudo uma droga, bota as mães de Chico Xavier, bota alguém com uma dor. Eu lembro que a Vera Gissoni, que era a dona da Castelo Branco, ela era muito minha amiga. E aí, uma vez, ela me deu um livro que era Mulheres de Cabum. E ela falou assim, cara, eu achei que esse livro era a sua cara. Eu falei, por quê? E fiquei pensando, né? Nossa,
Ela falou, porque uma vez eu saí de uma reunião, que eu estava no fundo do poço, estava dando tudo errado. E eu entrei assim, falei, quer saber? Eu vou só ler uma história pior do que a minha. E eu vou ficar bem, eu vou entender o quanto eu sou abençoada. E ela não é religiosa, não. E aí ela comprou Mulheres de Cabu, disse que chorou, chorou, chorou. E aí ela viu a Fortaleza das Mulheres. O livro realmente é lindo. São histórias reais de mulheres que passaram por muito sofrimento, né? Que eu adorei também. Então, naquele momento, eu falei assim, caramba, quantas histórias tem piores do que a nossa? Ah, eu vou me nivelar pelo pior? Não, eu vou agradecer o melhor que eu tenho. Eu vou agradecer o melhor que eu tenho. Então, aprender a gratidão é você desfazer essas fantasias. Porque essas fantasias, elas jogam na nossa cabeça que a gente merece mais, que isso aqui tá uma droga, que olha o que você pode conseguir, olha que o culpado é ela, o culpado é ele, o culpado... Não tem culpado. Não tem culpado. Se você olhar o mundo inteiro, está em crise. A gente está vivendo uma guerra há 2 anos e ninguém nem lembra mais que está em guerra, porque a gente está longe. A gente não sabe o que está acontecendo lá e está acontecendo barbaridades. Então, o mundo todo está passando por um processo. E se a gente consegue entender essa percepção, se a gente consegue entender que o nosso espírito, ele tem luminosidade, ele tem essa luz espiritual, alguns mais, alguns menos. Sabe aquela pessoa que você diz assim, caramba, fulano vai para uma reunião, ele pega tudo assim no ar. É isso. Ele pega aquele perispírito dele, irradia espiritualmente e começa a olhar o que está acontecendo, a energia, o sentimento, inconscientemente, não é de propósito, senão nem era justo, né? Eu não ia para reunião com ninguém assim. Inconscientemente, porque ele aprendeu a esconder e aprendeu a absorver, aprendeu a trazer. Isso é um exercício. Todo mundo aqui pode fazer. Todo mundo pode fazer. Todo mundo. Você é um espírito que você tem luminosidade. Agora, a nossa relação com essa luminosidade, a nossa relação com o plano espiritual, realmente, ela aumenta à medida que a gente aumenta o quê? O nosso grau de vibração. Se você baixa o seu grau de vibração, você pode até irradiar, mas o que você vai ver em torno talvez não te ajude para muita coisa. Já pode até te ajudar, se você quiser prejudicar alguém, né? Você vai encontrar a força necessária, a ideia necessária. Então, é preciso que a gente aprenda a irradiar luz. Por isso que Jesus falava para a gente que brilhe a vossa luz. E eu ficava pensando assim, caramba, a luz não é minha, a luz é dele, a luz é de Deus, é minha, é sua. Porque o teu espírito, o teu perispírito é revestido da luz espiritual. Então, você tem essa luz. E você pode fazer brilhar essa luz. E cada vez que você faz o bem, cada vez que você irradia, você brilha essa luz. E aí, é aquela pessoa que você diz assim, poxa, é tão bom estar perto de fulano, né? Você não sabe por quê, ela não sabe por quê, mas ela irradia coisas boas. Ela irradia energia. Você não vê, mas se tivesse um médium vidente ali, talvez ele estivesse vendo ela irradiar. Então, nesse momento que a gente começa a entender que nós somos formados desse fluido e que esse fluido representa parte dessa luz espiritual, a gente começa a entender que pode fazer a diferença no planeta. Então, vamos parar de reclamar, vamos parar de, isso aqui não está do jeito que eu gosto, isso aqui não, não. Para de reclamar, para de fazer parte do problema e passa a fazer parte da solução. Iris, mas sou só eu, é só você com o radinho ligado ali na Rádio Rio de Janeiro, aquilo ali já vai iluminar o prédio inteiro. Não pense que você é pouco ou quase nada, você é muito. Olha que a espiritualidade mandou um espírito implorar água a uma planta seca. Isso tem que ficar na cabeça de vocês. Quando Jonas... Vocês conhecem a história de Jonas, não conhece? Não? Foi engolido pela baleia? O que acontece? Jonas era para ser um profeta, Deus vai lá e manda ele que ele vá a Nínive dar um recado. E aí ele fala assim, vou coisa nenhuma, não tô a fim de ir a Nínive, não. Longe pra caramba, parece a gente, né? Vai lá na palestra, vai lá. Na Sarinha eu nunca consigo recusar, nem que eu não possa, eu tenho que poder. Mas tem umas que eu recuso, assim, dá uma preguiça.
É porque, às vezes, assim, não é o lugar tão gostoso, né? Não é, não podia recusar, né? Mas filho da mãe fazer o quê, né? Eu tento me esforçar, estou me esforçando, né? Frei José me ajuda. Mas a verdade é que, às vezes, a gente não fala, né? Não. Ah, não vou não. Eu mando o Hernani, gente, adoro mandar o Hernani. Tudo que eu não quero fazer, eu mando ele. Ou eu não vou não, mas o Hernani está disponível. Aí, ele não quis ir. Aí ele pega um barco, vai. Quando chega no barco, aí começa a tempestade. Ele sabe que é Deus furioso com ele, né? Você não faz o que Deus manda. Aquele Deus não é... A sensação que a gente tinha que o Deus do Antigo Testamento era um Deus vingativo, né? Um Deus que, né? Vai fazer não? Vai ver se tu não vai fazer não. É aquele pai brabo, né? Totalmente diferente do que Jesus apresentou pra gente. E ele sabia, ele fala assim, todo mundo com medo de morrer, apavorado no barco, ele fala assim, não, me joga, porque a tempestade vai acalmar se você me jogar no mar. E aí todo mundo não pensa duas vezes, óbvio, quem é que não ia jogar ele no mar? Joga ele no mar, vai, você que comprou essa ira divina, vai resolver com o seu Deus, né? Joga ele no mar, a tempestade acalma e ele é engolido por uma baleia. Na verdade, ele morreu, né? Vamos combinar que ele morreu. Por quê? Porque ele sai da baleia sem ninguém explicar como na Bíblia, 3 dias depois já em Nínive. Óbvio que ele já saiu em perispírito, né? Ali num fenômeno de materialização. Chega lá para o rei de Nínive e diz assim, olha, Deus está mandando dizer que vocês se corromperam, que vocês são adúlteros, que vocês são muito sensuais, e que vai destruir a cidade de vocês. Aí Nínive, o rei de Nínive, não, peraí, a gente vai fazer penitência, todo mundo vestido de cinza, de saco, ajoelha, pede, implora. Quando todo mundo faz isso, pede perdão a Deus, Deus aparece para Jonas e fala assim, olha, não vou, eu vou poupar eles, eles fizeram penitência, mudaram. Aí o Jonas falou assim, depois de tudo que eu passei, não, derrama o fogo. Pensando o quê? Não, é certíssimo. Que ele foi lá dar um recado e que ninguém vai morrer agora? Aí ele encosta numa árvore, né? Deus olha para ele, era uma sombra que ele encostou e queima a árvore. E aí ele vira assim, que isso, Senhor? Está me perseguindo? A única coisa que eu tinha aqui, você queimou a minha árvore. Ele fala assim, mas você está com pena da árvore? E está com raiva porque eu poupei centenas de pessoas? A árvore não é nada. As pessoas são mais importantes. Então, se eu tenho um espírito que se manifesta me pedindo para levar água a uma árvore seca, imagina o que a espiritualidade não tem de proteção para cada um de vocês, de livramento para cada um de vocês. Não duvidem disso. Não duvidem, porque você tem um Deus que dá vida em abundância. Ele não dá só vida, ele dá vida em abundância. Ele dá vida com poder de mudar. Ele dá vida com força. Ele dá vida com proteção. Ele não entrega a você a cova dos leões. Não entrega. Ele está com você todos os dias da sua vida. Não duvide disso. Então, você tem aqui uma ferramenta para ser usada, que o plano espiritual está usando contra você. O que você vai fazer agora? Vai usar a seu favor. Vai usar a favor do planeta. Vai usar a favor de Jesus. Porque Jesus precisa que cada um de nós plasme coisas boas. Que essa fotografia que a gente está mandando para o plano espiritual, de tomara que caia um copo na cabeça dele, seja, tomara que floresça uma árvore cheia de frutos. Tomara que Deus abençoe ele e perdoe pelo que ele falou e eu não concordei. Quando a gente começar a mudar essa página, e isso tem que ser divulgado, muito divulgado, porque nós somos muitos. Nós somos muitos, nós somos muito mais do que as trevas. Nós somos muitos. Se a gente começar a vibrar no bem, se a gente começar a pintar a fotografia do bem acontecendo, do bem florescendo, do bem ganhando, do bem vencendo, não existe mal que nos assole. Não existe. O bem, o amor, promove uma atração irresistível. Os espíritos nos falaram isso. É irresistível.
Então, eu preciso aprender a amar. Amar quem me ama é fácil. Eu preciso aprender a amar quem não me ama, quem não concorda comigo, quem não gosta de mim. É esse que eu estou precisando aprender a amar. A gente tem mais 9 horas, ou eu posso só falar mais uma coisinha? Faz uma coisinha. É pequenininha, Júlia. Eu só queria trazer 2 fenômenos aqui que se confundem muito com essa da emancipação da alma que a gente está falando. Mas aí ele deixa de ser um fenômeno anímico, como eu falei, e ele passa a ser um fenômeno anímico e mediúnico, que é a bicorporeidade. Tá certo? Só para vocês não irem com dúvida. O que é bicorporeidade? Eu tenho a emancipação da alma e eu estou passeando. Só que em algum momento alguém me vê e não mede, muitas pessoas. Aí eu tenho um fenômeno de materialização. A materialização eu não consigo fazer sozinha. A materialização é um fenômeno mediúnico amparado pela espiritualidade. Segundo reza a lenda, o que me assusta muito, o mal também sabe fazer isso. Mas a verdade é o seguinte, a gente tem 2 exemplos. Um, Santo Antônio de Pádua, ele estava pregando em Pádua, e aí o pai dele em Lisboa ia ser morto num julgamento. Ele entra num transe, vai a Lisboa, em espírito, materializa e salva o pai. O outro, Eurípides Barçanufo, estava dando aula, de repente ficou sonolento. E os alunos olhando, o que houve? Daqui a pouco ele volta e diz, não vão acreditar, acabei de fazer um parto. O marido dela vai chegar aí já me chamando, é uma menina linda. E aí o marido entra, você tem que ir lá fazer meu parto. Ele, não, já fiz. Já fui lá e já fiz. Então, esses são fenômenos de emancipação, sim, né? Mas também são fenômenos mediúnicos, porque ninguém consegue se materializar em outro lugar se não tiver o concurso da espiritualidade. Tá certo? Viu como era rápido? É rapidinho. Que Jesus nos abençoe, que a gente possa voltar para casa com esse sentimento. Tem que fazer oração. Lógico. Apaguei meu filho. É bonito. Vinde a mim, vós que estáis aflito, disse o Senhor. Vinde a mim, vós que buscais a paz e buscais o amor. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, que eu vos amo e sempre amarei. Confiemos nas promessas do Senhor, caminhemos confiantes sem temor. Jesus é o nosso amigo, Jesus é o nosso abrigo, Jesus é o nosso guia e protetor. Amado Mestre Jesus, muito obrigado. Obrigado por estarmos reunidos em teu nome, buscando os ensinamentos que os nossos irmãos do plano espiritual trouxeram para a gente. Que possamos, nesse momento, Mestre Jesus, encher o nosso coração de amor. Porque um coração pleno de amor é um coração que não tem espaço para ódio, não tem espaço para desavença, para vaidade, para torpor. Que a plenitude do amor possa invadir os nossos corações e que possamos, Mestre Jesus, usar todos esses ensinamentos, não com as nossas mentes, mas com esse coração amoroso. Porque as nossas mentes, durante muitas encarnações, nos afastaram do bem. Acabamos usando a inteligência para o mal, desenvolvendo técnicas, ludibriando. Mas agora, Mestre Jesus, estamos aqui com um profundo desejo de mudar. Um desejo de ajudar nessa tua seara, nessa tua limpeza energética, na separação do joio e do trigo, que sejamos trigos, Mestre Jesus. Que tu nos dê a oportunidade de trabalhar incansavelmente no bem. Que possa nos amparar quando nos sentirmos fracos. Que possa nos socorrer nas nossas dores. Que tu possa socorrer aqueles que sofrem, sejam males físicos e espirituais. Rogamos a ti que tu possa socorrer aqueles que têm remorso, que têm culpa, que têm arrependimento. Chico nos disse, Mestre Jesus, que um tantinho de arrependimento
pesa mais que 1 tonelada de sacrifício. Então, Mestre Jesus, que possamos sacrificar a nossa vaidade, o nosso conforto, em benefício daqueles que sofrem. Que tu possa, Mestre Jesus, acalmar os nossos corações aflitos, os corações aflitos daqueles que perderam aqueles a quem amavam, que acham que nunca mais vão ver. A morte não existe. Isso é uma ilusão. Estão todos vivos. Os corações aflitos daqueles que acham que o corpo físico está se deteriorando e que ele também vai morrer. A morte não existe. As aflições daqueles que passam pelas dores da alma, pelas obsessões, pela subjugação, pelas aflições de todos os matizes, pelas doenças psíquicas que são reais, pela depressão, pela síndrome do pânico, pela esquizofrenia. São provas de outras vidas. Mestre Jesus, muito obrigado. Obrigado porque estamos numa casa de amor e de luz, que possamos receber aqui toda a tua paz, retornar aos nossos lares levando a tua imensa paz e que em paz possamos nos encontrar. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a